Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 27 de julho de 2025, um domingo. Quem vos fala é a missionária Nadia Urbano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo em confiança da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Palavra do Senhor, igreja. Hoje está em Juízes 18, diz assim, a tribo de Dan se estabelece em Lais. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento, João 3,30, que eu, a missionária Nadia Urbano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal é pregar a tua palavra em tempo, fora de tempo, para que o Senhor venha ser exaltado, venha ser glorificado, Deus. Na minha vida, na vida da minha família, é o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecesse, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Vamos prosseguir. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaó para espionarem a terra e explorá-la. Aí diz assim, esses homens, 5 guerreiros, tem que marcar aqui. Esses homens representavam todas as clãs da tribo. Disseram-lhe, vamos explorar a terra? Os homens chegaram ao monte de Efraim e foram à casa de Mica. Olha, foram à casa de quem? De Mica, tá? Quem é Mica? Aquele que fez o altar, tá? E foram à casa de Mica, aonde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram-se e lhe perguntaram, quem os trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui? Olha só. O jovem lhes contou o que Mica fizeram por ele e disse, ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Como assim? Ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então, a igreja era algo totalmente, como eu posso dizer, impossível, porque não poderia ser, tá? Não ia dar certo aqui isso que eles fizeram, de jeito nenhum. Aí vamos prosseguir. Então lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote lhe respondeu, vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Lais, onde viram que o povo vivia em segurança com os sidônios, despreocupados e tranquilos, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Então ele vai e consulta, né, o sacerdote ali, que era levita, e vai e parte, né? E é tipo assim, me chama a atenção para assim, os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, com os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, né? Então, era um lugar de paz, ok? E aí, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relação com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zora e a Estaó, seus irmãos lhe perguntaram, o que vocês descobriram? Eles responderam, vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa, vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Então, eles já tinham em mente que ia apossar da terra, né? Então, nós vamos sim, a terra é boa, pronto, é simples assim. O sacerdote falou que era, né, pra gente ir. Então, igreja, você vê a situação como é que tá, né? Então, assim, ele chega, porque assim, só que realmente quem poderia falar com Deus era o sacerdote, porque Moisés
Josué já havia morrido, né? Então, este homem, ele vai no lugar aonde, né, tem ídolos, né? É um sacerdotal dos ídolos. Ele tinha ídolos. Então, assim, era uma coisa meio que estranha. Você tá entendendo? E aí ele fala, não, vai, que Deus é com vocês, né? Então, assim, era algo assim, como eu posso dizer, uma revelação que não provinha de Deus, ok? Vão em paz, o levita deu a mensagem que queria ouvir, né? Quer dizer, ele queria ouvir. É a mensagem que eles queriam ouvir. Muitas vezes as pessoas estão querendo ouvir aquilo que ela quer, né? E não aquilo que Deus quer que faça. Estava totalmente errado o altar de Mica, tá? Totalmente errado. Ora, banda xerebederrécia, né? E o povo ia lá se consultar como se fosse algo normal. E não era, igreja. Era terrível, né? E ali eles davam ali instrução. Na casa de Mica tinha um altar, tudo errado, ok? Narabanda xerebedecomanai. Então, totalmente errado. Mas aí tava lá. E eles ouviam o quê? Aquilo que ele queria. Quantas pessoas estão ouvindo aquilo que ele quer e não aquilo que Deus tem para falar, tá? E aí, quando eles chegam ali na cidade de Lais, né? É uma viagem longa, né? E eles vai. Então, assim, e chega e procura fazer um tratado de defesa mútua e vai tentando se envolver, mas aí, vamos ver o que acontece. Prosseguindo. No 10. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs na mão de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então, assim, ó, Deus colocou na mão de vocês. Mas por que Deus colocou na mão de vocês? Porque ele ouviu que o profeta falou, né? O que o sacerdote falou? Vai, né? Ele respondeu, vão em paz. Você tá entendendo? O sacerdote simplesmente respondeu isso. Por quê? Porque eles queriam ouvir isso, tá? Muitas vezes a gente vai procurar ouvir aquilo que a gente quer. E aí as coisas não é brincadeira depois, igreja. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Etanó, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá, e por isso que até hoje o local do oeste de Kiriat Jearim é chamado Manedan. Dali foram para o monte de Efraim e chegaram à casa de Mica. O problema sempre está onde? Na casa de Mica. Porque na casa de Mica tem um altar, né? Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos, vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal? Ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Você sabe que o mais interessante, sabe o que Deus me fez lembrar agora? Vocês lembram que quando Gideão não queria reinar, não queria mais, ele falou, não, você só me dá uma prata, tal. Gideão faz o manto e o povo começa a adorar o manto sacerdotal, pelo amor de Deus. Eles adoram o manto, igreja, é surreal a idolatria do povo. Onde é que tá essa parte do manto? Então, é surreal como o povo de Israel adora, como eu posso dizer, eles tinham essa tendência pecaminosa de idolatria, tá? Isso aí você vai ver no 8, tá? Gideão usou o ouro, aqui ó, no 26, no 25, vamos ler o 25. Gideão, 8, 25. 8, 25. Eles responderam, de boa vontade daremos a você. Então, vamos lá. O manto sacerdotal de Gideão. Eles responderam, de boa vontade usaremos a você. Então, estenderam uma capa, cada um jogou sobre ela um brinco tirado de seus deuses. Os depois dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg. Sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão usou ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Então, sempre tinha isso. Então, sempre como armadilha, você tá entendendo por quê? Porque o povo, igreja, tem essa tendência de idolatria, igreja, de idolatrar a Rabandassuribidecomanai, e é muito sério, né? E parece que não, né? Mas o povo de Israel sempre tinha essa tendência, ok? De idolatrar as coisas. Parece que Deus nunca foi suficiente para eles, né? Parece que Deus nunca foi suficiente para eles, tá? Eles precisavam de Deus e sempre mais alguma coisa, sempre. Sempre, né? Infelizmente, né? E isso
acaba sendo um perigo, tanto para mim, é um exemplo para mim e para você, né? O que que você tá botando na sua casa? O que que você tá adorando, né? O que que você tá fazendo de idolatria, né? E Deus, ele não quer, né? Os ídolos de Mica. Ídolos de Mica. Deus, ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele não divide, porque ele é Deus, cara. Não tem como. Você tá entendendo? E aí, vamos prosseguir aqui no que acontece, tá? Aí ele chega assim, no 14, os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos, a terra de Laís disseram a seus irmãos, vocês sabiam que numa dessas casas, ó, vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer, então eles se aproximaram. Vamos lá. E foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que havia espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote, os 600 homens armados, permaneciam na porta. Então, você vê, igreja, eles agiram de traição, tá? 5 homens espionando a terra entraram, apanharam a imagem dos ídolos sacerdotal. Então, tudo isso. Agora, você imagina o que vai dar essa história. Roubaram os ídolos de Mica, tá? Apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto os sacerdotes, os homens armados, permaneciam na porta. Olha, essa história, ela vai terminar muito mal, tá? Porque... Não vou nem contar. Vamos lá. Quando os homens entraram na casa de Mica, apanharam as imagens de um manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhe perguntou: o que é que vocês estão fazendo, né? E ele se respondeu: silêncio, não diga nada, venha conosco que seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e uma clã de Israel do que apenas a família de um homem. Então eles vão lá e falam assim: não, peraí, o levita vai com a gente. Pra que você vai ficar servindo a família de Mica? Se você pode servir a gente, né? Por quê? Silêncio, você vai servir a gente agora a partir de hoje, né? O desespero por ter um líder espiritual era tão grande, igreja, que eles faziam qualquer coisa. Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. E foi junto, né? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal da família, a imagem esculpida e foi junto. Olha só o que acontece. Não tinha, como eu posso dizer, respeito, fidelidade, assim, tá entendendo? Pelas coisas de Deus. Não tinha nenhuma. Também não era Deus aqui, tá? Aqui era a própria carne de Mica. Pondo seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente dele, partiram de volta. E vai, né? Então me chama muita atenção. Na frente ele tinha, né? Quando ele põe na frente, ele estava demonstrando como eu posso dizer? Lembrei de Jacó, né? Jacó colocou na frente a primeira família de Lia, tal, e a última a da sua mulher, a sua esposa amada. E aí isso significa uma proteção, algum ataque, é o cuidado com a família. Quando já estavam a certa distância da casa do homem que morava perto de Mica, ó, foram convocados e alcançaram os homens de Dan, né? Aí, quando estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, esses voltaram e perguntaram a Mica: qual o seu problema? Por que você convocou seus homens para lutar, né? Ó, perguntaram a Mica: qual o seu problema? Por que convocaram seus homens para lutar? E ele respondeu: vocês estão levando embora o Deus que fiz e o meu sacerdote, o que me sobrou. Como que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Gente, olha só, né? Era o que ele tinha, que ele estava se apegando, né? Então, você vê aqui a história de Mica, a situação de Mica, como que era. Aleluia, glória a Deus, né? Tamanha idolatria. Vamos prosseguir.
Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão algum homem de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho, vendo que eles eram fortes demais para ele. Mica virou-se e voltou para casa. Então, Mica, ele não tinha muito o que fazer, né? Simplesmente voltou para casa porque perdeu seus ídolos. Os homens de Dan levaram o que Mica fizeram. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera a seu sacerdote. Olha só. É a história. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera a seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico, desocupado. Eles mataram todos os fios da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinha relação com nenhum outro povo. A cidade ficava no vale que se estende até Bet-Reob. Detalhe: os homens de Dan, olha só, os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade, anteriormente chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem a seus antepassados, Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si ídolos. Olha só o que acontece no 30. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, que o povo foi para o exílio. Igreja, tudo errado. Tudo errado, igreja. A gente vê, igreja, que as coisas de Deus não é assim. Não é assim, tá? O sacerdócio levítico, ele veio assim se degradando de uma maneira que não tinha... Nossa, vamos lá. No 31. Você acha dividir a glória de Deus com o ídolo? No 31. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Então, tava lá o santuário de Deus e também o ídolo de Mica, né? Tava lá tudo junto, né? Tamanha idolatria, né? Que tinha, né? Então, eles não tinham escrúpulo, nenhum, tá? Você vê na Manda Sudecomanai que eles falam assim, ó, se vocês insistirem, né? Nós vamos usar de um temperamento violento. Tem homens violentos aqui. Se você insistir, Mica, a gente vai partir para cima, mas a gente vai ficar com os ídolos. Então, né? Você vê, igreja... E era algo, igreja, era uma degradação moral tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não tinha o que fazer, porque o povo não tinha juiz, o povo não tinha rei, o povo não tinha que liderasse ele, o povo buscava Deus de qualquer maneira, era uma profanação total, igreja, tá? Era uma profanação, tá bom? E assim, e até quando eles aqui pegam ali, né, que era da Gerson, de Jonatas, de Moisés, aqui no 24, e os seus filhos foram... É profanação total. Então, assim, profanaram totalmente. Era Mandassuri e Midecomanai, né? Então, esse período de juízo aqui era algo assim que não tinha nem... Aliás, não tem nem fala para dizer. Tamanha desigualdade, maldade, tamanha idolatria, tamanha perca, né, do senso comum. Né? O senso comum da realidade deles era totalmente fora da casinha, vamos dizer assim, né? E vamos prosseguir para os 18, porque a coisa aqui é estreita, viu? O livro de Juízes é punk. Deus abençoe vocês, né? Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.